Então nesse vídeo eu vou mostrar como instalar o Python utilizando o Miniconda. Tá? O Miniconda é uma versão aí reduzida do Anaconda. Tá? Por meio do Miniconda a gente consegue instalar o Python aqui. Ó, vou instalar o Python versão 3.10. Depois eu vou instalar também o pip, né? Ele já vem, aliás, ele já vem instalado com o pip. E aí com o pip a gente consegue instalar o JupyterLab. Tá? E depois, por último, eu vou instalar o TensorFlow. Tá? Vou entrar aqui no site do TensorFlow para mostrar como se dá o processo de instalação. A instalação do TensorFlow ela é um pouco mais... pode ser um pouco mais complicada, porque tem que haver compatibilidade, né, do TensorFlow com outras bibliotecas, como por exemplo o NumPy. Então aqui no site do TensorFlow, então tem aqui, né, nós temos que testar se estamos com a versão do Python 3 instalada, né, e os requisitos aqui de instalação. Né. O TensorFlow ele roda no momento com o Python 3.7 ou até o 3.10. E aqui está o passo a passo, né, de instalação. Vou instalar no macOS 10.13, que é a minha versão, né, o High Sierra. Então eu vou fazer o download aqui do instalador, do Miniconda. Que basicamente é só clicar em continuar, aceitar e finalizar a instalação. Tá? A instalação leva um tempinho, porque ele precisa que seja informado, não, os dados do usuário administrador. Se você estiver usando o Windows, o processo é semelhante, né? Você tem que também entrar com o usuário administrador. E aqui agora a Miniconda já deve estar finalizando a instalação. Finalizou. Manda para a lixeira. Bom, uma vez instalado, né, o Miniconda, o Python já está instalado. E agora nós podemos instalar, né, via terminal aqui, nós podemos instalar o TensorFlow, tá? Antes, verifica a versão do Python instalada, tá? A versão é compatível. Verifica também a versão do pip que foi instalada. vinte e três ponto três ponto um, 22.3.1. Então, são versões compatíveis aí com o TensorFlow, tá? E aí o que nós vamos fazer então é criar um ambiente, né, usando o Conda, tá? Então é só copiar e colar o comando. Tá? Estou criando um ambiente aqui para o TensorFlow, tá? Então esse ambiente ele se chama TF, tá? E quando você atribui um nome para esse ambiente, tá? Aqui ele está instalando, né, todos os pacotes, fica fácil da gente ativar e desativar esse ambiente, tá? Ou seja, esse ambiente é toda uma instalação separada, tá? Nós podemos ter mais de um ambiente, podemos ter um ambiente que não tem o TensorFlow, ou ainda que tenha uma versão diferente do Python, tá? Bom, aqui terminou a instalação. E agora iremos ativar, né, esse ambiente para poder fazer a instalação do TensorFlow dentro desse ambiente. Tá? Então, quando activate TF, aqui ele está dando um errinho, eu vou ter que fechar a janela porque as variáveis de ambiente não estavam carregadas. Tá? Continua aqui dando esse erro.
E agora sim, agora consegui ativar. Tá? Era um problema só de variável de ambiente. Tá? Observa aqui, ó, estou no ambiente do TF, né, do TensorFlow. Vou fazer um upgrade no pip, tá? Para ele atualizar aí todos as URLs, né, para busca de pacote. E agora sim, vamos instalar o TensorFlow. Eu já vou adiantar que essa instalação ela não vai ser possível, tá? Como você pode ver aqui. Por quê? Há uma incompatibilidade aí dessa versão do Conda, né, que instala a versão do Miniconda, que instala a versão 3.10 do Python, com o TensorFlow. Tá? Então o que nós vamos ter que fazer? Remover essa instalação, tá? Remover limpando mesmo, né, o arquivo, né, deletando, né, onde está o Conda, onde está o Miniconda instalado, e instalar uma versão mais antiga, tá? Nós vamos ter que instalar a versão 3.9, a versão anterior aí do Conda, que ela vai ser, ainda não vai ser assim totalmente compatível com o TensorFlow, mas ainda assim vai ser possível instalar, tá? Fez a remoção do diretório. E aí vamos lá novamente, vamos só checar, né? Se realmente o Conda não está mais instalado, né? Não aparece nenhum diretório. Então vamos instalar novamente, e aí nós vamos ter que instalar a versão do Miniconda mais anterior, tá? Anterior à do Python 3.10. Então eu vou instalar aqui a do Python 3.9. Fazer o download aqui, né, do pacote, do PKG. E é o mesmo processo, né? Vamos instalar novamente. Eu estou mostrando aqui para vocês todo o processo de instalação, porque você pode encontrar esse problema, tá? De instalar uma versão aí da Conda ou do Miniconda que seja incompatível com o TensorFlow, tá? E principalmente no Mac, isso pode acontecer. Então, você está aprendendo aqui no vídeo também como fazer a desinstalação, né? Mostrei aí, né? A desinstalação você tem que remover mesmo todo o diretório, tá? É a melhor forma. E aí você tem que instalar então uma versão mais antiga, né? No presente momento aqui a gente está instalando a versão do Python 3.9, né? A versão do pip também é a mais antiga, para poder ser compatível com essa versão do TensorFlow, tá? Então vamos lá novamente, vamos testar aqui as versões do Python que estão instaladas. Tá lá, ó, 3.9, né? O pip também é uma versão também um pouco mais antiga, né? 22.3.1. E agora sim vamos criar o ambiente, né, do TensorFlow, aqui usando o comando do Conda. Instalando novamente os pacotes. Vamos ativar, né, o ambiente, esse ambiente TF que a gente acabou de criar, para fazer então a instalação do TensorFlow nesse ambiente. Aqui mesmo problema, tá, de variáveis de ambiente, é só fechar e abrir o terminal novamente. Aí ativamos, já estamos no ambiente, né, do TF, né, do TensorFlow, e agora vamos seguir com a instalação. Então observe, né, realmente é um trabalhão, né, para fazer essa instalação do TensorFlow, mas com o Miniconda eu achei que foi a melhor alternativa, tá? Eu estava instalando tudo separado e estava dando muito erro, tá? Muito problema. Observe que agora começou realmente a instalação do TensorFlow, tá? Ele coletou o pacote, está fazendo o download, e aí vai levar aqui mais um tempinho para fazer a instalação. Tá? O TensorFlow é um pacote aí, é um dos maiores que tem, né, de Machine Learning. Então ele leva aqui
mais um tempinho para instalar, mas observe que a instalação agora está sendo feita. Tá? Isso significa que vai funcionar tudo? Não necessariamente. Tá? Nós vamos ver mais para frente que há uma incompatibilidade com a versão do NumPy, tá? Que eu já vou mostrar. Instalou então, finalizado aqui a instalação do TensorFlow. Vamos instalar aqui o NumPy, que é uma biblioteca que nós vamos utilizar também. Aqui ele está dizendo que os requisitos para a instalação do NumPy foram satisfeitos, né? Só que a gente vai observar que essa versão do NumPy ela é incompatível, tá? Vamos instalar agora o Jupyter Lab, né, que é uma versão mais nova aí do que o Jupyter Notebook. Vamos instalar usando o pip também. Então é só copiar e colar. A instalação do Jupyter é bem tranquila. Tá uma série de vantagens em utilizar o Jupyter, né? Você vai ver, se você já ainda não utilizou o Jupyter Notebook, você vai ver que ele permite a execução assim de trechos, né, de um código, né, de um script do Python. Tá? É bem interessante, facilita a visualização, facilita a elaboração de relatórios. Terminou aqui a instalação do Jupyter. E agora nós vamos executar aí o Jupyter Lab, tá? Só para ver se ele está executando. Está executando. Bom, aqui são erros que estavam sendo mostrados antes, tá? Eu vou limpar tudo. Tá? E vamos testar agora com esse script aqui. Então, importar alguns pacotes. Importar aqui um matplotlib. Perdão, matplotlib. Deu um errinho. Nós temos que instalar ele também utilizando o pip. Tá? Para isso, Ctrl C. A gente para aqui o servidor, né? O servidor do Jupyter Lab, servidor web, e aí a gente faz a instalação do matplotlib. Bom, instalou então aqui, né, os componentes. Observe que a versão do NumPy aqui, ele desinstalou, né, uma versão mais nova e instalou uma versão, perdão, ele desinstalou uma versão mais nova e instalou uma versão mais recente, menos recente. E agora nós vamos instalar aqui o NumPy. Tá? Bom, o NumPy já está instalado, mas essa versão aqui do NumPy, ele vai apresentar um problema para a gente que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Vou executar aqui o Jupyter Notebook, o Jupyter Lab, e aí você já vai ver o problema que nós teremos. Vou apagar aqui as linhas e vamos importar novamente todos os pacotes, tá? Então vou começar importando aqui o matplotlib, Shift Enter, funcionou. Agora eu vou importar aqui o NumPy, Shift Enter, funcionou também. E vamos importar o Pandas. O Pandas não está instalado, então vamos lá, vamos parar o servidor web aqui com Ctrl C. E agora nós vamos instalar utilizando o pip. Então pip install pandas. Instalado, né? Vamos reiniciar o servidor web aqui, né, do Jupyter Lab. Abriu aqui uma nova aba. E vamos testar novamente, né, a importação do pacote. Né?
Então vamos importar o Pandas, Shift Enter, importou. Tá? Vou importar aqui o Matplotlib novamente. Shift Enter. Vamos importar aqui o Pandas. Opa, o Pandas já está importado, né? Ele já não tinha dado erro. Importei aqui por engano. Nós vamos importar agora o TensorFlow. E observe aí que ele mostra esse erro na importação. Tá? Esse erro é devido a um objeto, tá? Esse npObject aqui, que ele já caiu em desuso, tá? No pacote NumPy. Então eu já vou seguir em frente aqui com o vídeo e já vou mostrar a solução. Então observe aqui que a solução foi instalar essa versão aqui do NumPy, tá? Essa 1.23.4 aqui. Tá? Então instalei ela, apareceram aqui esses erros, né, de incompatibilidade, mas agora eu vou executar novamente aqui o Jupyter Notebook e espero que funcione. Então lembra desse erro, tá? Eu vou limpar aqui todas as variáveis novamente, todos os imports, tá? E vamos importar daí depois o TensorFlow e o NumPy, que é o que estão os pacotes que estão dando incompatibilidade, tá? Importei aqui o NumPy. E agora vamos importar aqui o TensorFlow. Shift Enter e funcionou, tá? Então foi resolvida a incompatibilidade com o NumPy e com o TensorFlow.